Fala pessoal, professor Juca aqui novamente para nossa última aula de revisão. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de potências. Foi a nossa última aula que a gente viu aqui na escola, não é assim? Espero que estejam todos bem, graças a Deus eu estou bem, cada um na sua casa, mas brevemente estaremos juntos novamente, tá? Vamos lá, ó. Hoje vamos falar um pouco sobre cálculo das potências. Deixa eu passar aqui, deixa eu habilitar aqui a canetinha. Ó, toda potência, ela sempre vai ser composta por uma base e um expoente. Então, toda potência, já sabemos que ela vai ter sempre uma base e vai ter sempre um expoente. Vamos entender cada parte dessa. Aqui eu tenho uma potência genérica. Potência genérica é aquela que a gente chama que ela é formada só por letras, para fazer a demonstração. Eu tenho aqui A, que está elevado à letra N. A gente diz elevado, é a parte que está em cima, tá certo? Essa parte de baixo, que é a letra A, ela é chamada de base. Essa parte elevada, que aqui no caso está sendo a letra N, ela é chamada de expoente. Então, como eu falei, toda potência vai ter sempre uma base e vai ter sempre um expoente. Vamos entender cada uma dessas partes aí. A base a base de uma potência é o fator que sempre se repete. Ele está sempre se repetindo. E o expoente ele vai indicar quantas vezes a base será repetida, sempre em forma de multiplicação. Então vamos lá, com números agora. Então aqui foi a genérica para a gente entender o que é base e entender o que é um expoente. E agora entendemos que a base sempre se repete e o expoente indica quantas vezes devemos repetir aquela base, ok? Ó, eu tenho 2 elevado a 4. Então, 2 é a minha base e 4 é o meu expoente. Como foi dito anteriormente, a base é o fator que sempre se repete. E o expoente indica quantas vezes a gente deve repetir aquela base. Então, base 2, expoente 4. Por isso que o número 2 aqui, ó, aparece 4 vezes. Sempre em forma de multiplicação. Não pode esquecer isso aí, tá, pessoal? Então, ó, como é que chegou ao resultado 16? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Quando você monta a sua potência, você multiplica os fatores que representam essa potência. Ok? Então, ó, 2 elevado a 4, 2 é a base, 4 é o expoente. A base repete quantas vezes manda o expoente, que no caso aqui a base é 2, expoente é 4, então o número 2 repetiu 4 vezes. Cuidado para não se confundir e querer fazer 2 vezes 4. Tá certo, pessoal? Tem que repetir a base quantas vezes mandar o expoente. O expoente ele vai servir para tu repetir a base, não é para tu multiplicar a base. Cuidado para não confundir aí, tá? E lembrar que tem que sempre multiplicar, tem que sempre repetir em forma de multiplicação, beleza? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Essa potência aqui, que tem o expoente 0, então, ó, é uma particularidade. Toda vez que tu se deparar com essa potência aqui de base, seja qual for o número, 8, 15, 37, 1 milhão, 6 milhões, e o expoente for 0, automaticamente tu já bota como resposta aqui o número 1. Beleza? Então, ó,
toda potência de expoente zero, tu vai colocar como resposta sempre o número 1. Não vai fazer cálculo nenhum. Automaticamente lá, tu já joga número 1 como resposta, ok? Aqui eu tenho outro exemplo que eu tenho 15 é a base e o expoente é 1. A minha resposta deu quanto? 15, claro. Nesse primeiro exemplo a gente viu que a base vai se repetir quantas vezes vai mandar o expoente. O expoente é 1, então só repete a base uma única vez. Não tem multiplicação. Ou simplesmente, toda vez que o expoente for 1, só basta tu repetir a base que ele já será o resultado. Se a base for positiva, a resposta fica positiva. Se a base for negativa, o resultado fica negativo. Então, ó, expoente zero, o resultado é 1. Não tem cálculo. O expoente é 1, é só tu repetir a base. Repete a base junto com o sinal que ela tem. Lembra que todo número que está sem sinal significa dizer que aqui tem um sinal de mais. Automaticamente ele é positivo. Esse sinal de mais não precisa aparecer. Agora, quando o número é negativo, aí obrigatoriamente o menos tem que aparecer. Porque se o menos não aparecer, ele vira positivo. Não é assim? Então, ó, expoente 1, basta tu repetir a base como resposta e repetir o sinal que está lá na base. Se não tem sinal, repete só o valor, porque automaticamente ali ele já virou positivo. Era positivo, quando tu repetiu sem o sinal, continuou positivo. Agora, se for negativo e repetir sem o sinal de menos, aí perdeu tudo. Ficou errada a resposta, ok? Vamos a mais uma particularidade aqui em relação às potências. Vamos prestar atenção agora, presta bem atenção, tá? Para fazer a diferença aqui desses dois aqui, certo? Vou fazer assim explicando o cálculo, resumidamente assim. Depois eu vou dizer a vocês um truquezinho aqui, se eu tenho aqui menos 3 como base e tenho 2 como expoente. Lembra que eu falei aqui em cima? O expoente manda repetir a base tantas vezes. Então, se o expoente é 2, então eu tenho que pegar menos 3 e repetir 2 vezes. Ó. Tá vendo? Menos 3 vezes menos 3. Então, tem que lembrar que na hora que vai repetir, sempre em forma de multiplicação, ok? E na multiplicação, a gente tem que fazer o quê? Jogo de sinal, ó, menos e menos, na multiplicação vira mais, por isso que o resultado está sem o sinal de menos, ok? Então, ó, na multiplicação, menos e menos vira mais. Ou simplesmente, na multiplicação, sinais iguais, você sempre vai colocar mais como resultado. Ok? Então, ó, menos 3 vezes menos 3, 9, positivo. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. E menos na multiplicação vira mais. Ou simplesmente também, ó, quando aqui na base tiver menos e o teu expoente for par, um número par, a resposta sempre será positiva. Quando a tua base tiver um sinal de menos e o teu expoente aqui for par, tu vai botar como resposta sempre um número positivo. Agora presta atenção. Essa regra só serve quando está dentro de um parênteses, ok? Então, ó, verifique que o menos 3 está dentro do parênteses. Então, ó, se está dentro do parênteses, menos aqui e aqui é par, fica mais. Se aqui for menos e não tiver parênteses e aqui for par, fica negativo a resposta. Tá certo? Ok? Beleza. Ó, vamos ver o próximo aqui. Ó. Menos 2 elevado a 3. Também a gente pode dizer elevado à terceira potência.
Quando é 2, a gente diz que está elevado a quê? Ao quadrado. Quando é 3, a gente diz que está elevado à terceira potência. Mas tem outro nome. Também podemos dizer que está elevado ao cubo. Então, eu posso dizer que é menos 2 elevado a 3. Posso dizer que é menos 2 elevado à terceira potência. Ou simplesmente posso dizer que é menos 2 elevado ao cubo. Certo? Como o expoente agora é 3, repetindo a nossa base 3 vezes. Ok? Tá aqui, ó, menos 2 e menos 2. Lembrando de fazer o que? Jogo de sinal. Tá na multiplicação, tá com sinais diferentes, sempre jogo de sinal. Então vamos lá. Ó. Na multiplicação, menos e menos vira mais. Mais e menos vira menos. Ok? Porque agora a gente está com 3 termos. Se a gente está com 3 termos, jogo de sinal 2 vezes. Beleza? Então, ó, menos e menos fica mais. Mais e menos fica menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado, menos 8. Ou, simplesmente, quando tua base for menos e o expoente for ímpar, sempre dá menos como resposta. Então, a gente costuma dizer assim: base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Não esquece que essa base tem que estar em parênteses para fazer isso que eu disse. Então, só posso dizer base negativa, expoente par, resultado positivo, quando minha base está dentro de um parênteses. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, quando minha base está em parênteses. Ok? Ou simplesmente tu faz a repetição, faz o jogo de sinal e joga lá a tua resposta. Com essa parte aqui de repetição e jogo de sinal, tu não erra uma. Caso não decore essa regrinha que eu disse, de base negativa, expoente par, base negativa e expoente ímpar. Beleza? Jogou nos parênteses, fez a repetição, tranquilo. Não vai errar uma. Agora cuidado no jogo de sinal, ok? Então era isso que eu tinha para falar com vocês de potência. Vamos ver aqui o que é que nós vamos ter no nosso próximo slide. Nosso próximo slide entrou agora a parte de geometria, beleza? Nessa parte de geometria, a gente continua falando ainda em ângulos. Só que agora a gente fala sobre ângulos opostos pelo vértice. Na aula anterior, a gente falou sobre bissetriz de um ângulo. Agora a gente está falando sobre ângulos opostos pelo vértice. O que é que diz a nomenclatura? Ó, dois ângulos opostos, nomenclatura é a explicação do que vai acontecer ali, tá, pessoal? Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, ou seja, como eu já falei para vocês, medidas iguais recebem o nome de congruentes. Então, dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles sempre terão a mesma medida, ok? Então aqui eu tenho, ó, o vértice é O, C está oposto a D e A está oposto a B. Está oposto é estar um de frente para o outro em lados contrários, como nós estamos aqui agora. Nós estamos um de frente para o outro, mas estamos em lados contrários, ok? Então, quando isso acontece, a gente diz que eles estão opostos. Quando acontecer isso, eles possuem medidas iguais. Aqui no meio está o vértice. É como se essa reta S começou aqui no vértice para lá e depois veio para cá. Essa reta T começou aqui no vértice, reta R que diga, veio para cá e veio para cá. Então aqui o meio foi o ponto de partida para a gente obter as retas S e a reta R, ok?
Então aqui tornou C e D oposto e tornou A e B oposto. O que vale em C, automaticamente também vale em D. Se C valer 100 graus, D também vale 100 graus. Se A valer 30 graus, automaticamente B também vale 30 graus. Porque eles estão opostos, medidas iguais. Beleza? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Ó, coloquei aqui essa explicaçãozinha aqui para vocês, porque caso tenha mais alguma dúvida, dá uma pesquisadazinha aqui, ó, vai entender bem direitinho o que está explicando aqui. Aqui eu tenho assim, ó, A é igual a B, ou seja, A é igual a B, medidas, tá, pessoal? O que valer aqui, também vale aqui. C igual a D, a medida que valer aqui, automaticamente também vale aqui. Agora vamos entender essa partezinha aqui, ó. A e C, eles estão lado a lado. Eles não estão um de frente para o outro. Eles estão lado a lado. Quando acontecer deles estar lado a lado, esse ângulo mais esse outro ângulo, a soma dos dois é igual a 180 graus. Vamos lá. Se aqui vale 30, automaticamente aqui só pode valer 150, nem mais nem menos. Porque 30 mais 150 dá exatamente 180. Entendido? Ó, lado a lado, eles valem um mais o outro 180. A e o D, ó, lado a lado também, ó, não são opostos, também dá 180. Vamos dizer que D valia 100. Automaticamente A tinha que valer 80, porque a soma dos dois tem que dar 180. Por isso está aqui, ó, A mais C 180, A mais D 180, B mais C 180 e B mais D 180. Um de frente para o outro, você vai considerar sempre um de frente para o outro em relação ao vértice. Veja que de A até C não tem um vértice. Tá vendo? Não tem. O vértice está aqui, ó. Então, quem está de frente são esses dois. Quem está de frente são esses dois. Lado a lado, a soma deles dá 180. Beleza? Tranquilo? Vamos ao próximo. Temos esses exemplos aqui, ó. Vê só. Aqui no meio será o vértice, onde eu coloquei agora essa bolinha vermelha aqui, será o vértice. X mais 60 está oposto a 3x menos 40. Então foi aquele que eu falei. Quando eles são opostos, um de frente para o outro, eles são iguais. Se eu quero achar o valor de x, neste esquema aqui, basta eu escrever x mais 60 igual a 3x menos 40. Olha lá, ó. X mais 60 é igual a 3x menos 40. Beleza? Então, opostos, quando vai resolver, você forma sempre no estilo de uma equação. Um lado igual ao outro. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? Lembra das equações? Quem tem letra antes da igualdade, quem está sem a letra depois da igualdade. Quem precisar trocar de lado vai ter que trocar o sinal. Quem é mais vira menos, quem é menos passa a ser mais. Ok? Vamos lá. Ó. X estava do lado certo, permaneceu. Esse 3x precisou passar para o lado de cá da igualdade. O que aconteceu com ele? Trocou o sinal. Ó. Virou menos. Menos 40 já estava depois da igualdade, permaneceu menos 40, não trocou de lado. Mais 60 passou para o lado de lá, virou menos 60. Então, onde a gente tinha x mais 60 igual a 3x menos 40, agora a gente ficou com x menos 3x igual a menos 40, somado com menos 60. Lembra daquele esqueminha que eu sempre falava na aula? Se tu tem x menos 3x, é como se tu tivesse um x e tu gastou 3x. Tu só tinha 1 e tu gastou 3. Aí agora tu ficou devendo 2.
Então, x menos 3x vai ficar menos 2x. Menos 40 somado com menos 60. É como se tu devesse R$40 e tu comprou mais R$60 fiado. Então, tu já devia 40 e tu comprou mais 60. Então, agora tu passou a dever 100. Por isso que fica menos 100. Ok? Então, ó, x menos 3x menos 2x, menos 40 somado com menos 60, menos 100. Então, a gente soma números negativos, não tem problema. Sinais iguais, a gente soma os valores e repete o sinal. Ok? Então, ó, quando na tua equação os dois termos ficarem negativos, o resultado final vira positivo. Os dois termos estão negativos, o resultado final fica positivo. Até porque a gente está trabalhando com ângulos e não existem ângulos de medidas negativas, só existem ângulos de medidas positivas, ok? Então, ó, resolvendo essa conta, como ficou? Ó? O valor de x vai ser igual a 100 dividido por 2. Relembrando, quem está depois da igualdade fica aqui, quem acompanha a letra vai passar a dividir. Beleza? Resultado final, 50 graus. Ou seja, nesse esqueminha aqui, dois ângulos opostos, montamos em cima de uma equação do primeiro grau, trocamos os termos de lado, trocando os seus sinais, organizamos a equação, finalizamos a equação achando o valor que ele pede, que é o valor de x. Então, x vale quanto? 50 graus, ok? Beleza? Como estão trabalhando com ângulos, então 50 graus. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mais na frente para a gente dar uma olhada. Ó, esse exemplo é para a gente dar uma reforçada, como eu fiz esse exemplo de geometria, aí eu acrescentei mais um exemplo aqui de potências. Beleza? Vamos ler o que é que está dizendo esse probleminha aqui. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de cada tábua é de 0,5 centímetro. Forma-se uma pilha de tábuas, colocando-as uma tábua na primeira coluna, duas tábuas na segunda e assim por diante. Então, colocou uma tábua, colocou duas, depois três e assim foi aumentando. E aqui ele pergunta: determine ao final de 9 dessas operações quantas tábuas terá a pilha. Ó, então ele está dizendo o quê? Ó? Vamos lá. Forma-se uma pilha de tábuas, colocando-se uma tábua na primeira coluna, duas na segunda, ou seja, na primeira colocou uma, na segunda duas, então aumentou mais uma, né? E assim por diante. Aí ele pergunta: depois de 9 dessas operações, quantas tábuas terá a pilha? E aí, o que é que vocês acham? Quantas tábuas terá aí? Vamos ver? Ó, vai virar uma potência de 2 elevado a 8. Por que não são 9 operações, professor? Mas a primeira operação, ele está dizendo que colocou uma tábua. Se colocou uma tábua, para a potência, o resultado dá 1. No começo aqui da aula, a gente verificou que tem que ser elevado a quanto? Para o resultado ser 1, tem que ser elevado a 0. Então, essa aí não conta. Então, essa fica fora. Por isso que a gente usa aqui a potência de 2 elevado à oitava potência. Porque a primeira tábua está relativa a 2 elevado a 0. Beleza? 2 elevado a 8, temos como base 2 e como expoente o número 8. Então, ó, como a base é 2, ela vai repetir o número 2 e vai repetir quantas vezes? 8 vezes. Vamos na sequência. Ó, 2 é igual a... O 2 repetido 8 vezes, sempre, não pode esquecer, em forma de multiplicação. Resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes
2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, chegamos ao resultado final, que é 256. Ao final de 9 operações, teremos empilhadas 256 tábuas. Ok, pessoal? Beleza? Então, era o que nós tínhamos hoje para o nosso encontro. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.